Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Opa, e aí, tudo beleza? Papo com Café, episódio 186. E eu trago aqui três jovens, três garotos. Os caras estavam falando aqui antes de idade, né? Colocando assim, como um cara de 57 anos fosse um velho. Eu tenho 56. Os caras estavam me chamando de Gagá aqui. Estou recebendo uma turma muito boa aqui, né? Ângelo Medeiros, o Esaú Alves e também Diogo Liberato. Sejam muito bem-vindos à bancada do Papo com Café. Ângelo já é veterano aqui na bancada, né? A gente já gravamos um episódio lá no Torre Almere, né? Isso. E os meninos estão debutando aqui. Então sejam bem-vindos aí, né? Quem começa a falando aí? Obrigado, Gustavo. Um prazer estar aqui com você. Vamos embora conversar um bocado. Bora. Vamos lá, meu amigo. Obrigado pelo convite mais uma vez, viu? E estamos aqui para agradecer esse convite, mais uma vez aqui batendo esse papo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de aluguel. Falar muita coisa boa desse evento aí, né? Meu inglês não é muito bom, não. O Six, né? Six U, né? É difícil, né? CXO. Igor, olha, o CXO mais fácil, imóvel, mais né? fácil. Eu treinei com minha mulher para falar que ela fala muito bem inglês, né? Disse, como é que fala isso aí? Ela fez, não, mas CXO. Mais simples. Né? Mas, ó, a gente teve aí uma oportunidade muito bacana e a gente vai trocar uma ideia, mas antes, vamos fazer como a gente sempre faz aqui, né? Porque nem todo mundo conhece vocês como pessoa. O que foi antes do mercado imobiliário, né? Nasceram aqui em Natal, estudaram aonde? Conta um pouquinho da história de cada um aí. Vamos lá? Vamos lá. A minha história aqui... Falou em idade, vamos começar pelo mais velho. Pronto. Então vou passar aqui pro meu amigo. Então. Brincadeira. Mas vamos lá. Aqui é um sergipano, pelo incrível que pareça, com coração potiguar, né? Que eu nasci em Aracaju, cheguei aqui em Natal muito pequeno e sou formado em Direito, sou advogado de formação, mas nasci dentro do imobiliário, né? Então, desde que eu passei a ser adolescente, eu frequentava muito uma imobiliária, que era a imobiliária da minha mãe, para jogar computador, né? Computador, né? Então eu gostava muito para jogar computador, mas aí eu fui gostando, fui uma vez, duas, até que eu me formei em Direito e passei a trabalhar na parte de administração de aluguel. Então minha entrada no mercado imobiliário foi exatamente no setor de aluguel. Até que de uns 15 a 18 anos atrás, a gente incorporou o setor de vendas na imobiliária e hoje estamos completando aí 36 anos de uma jornada bem interessante, que já estou na segunda geração da empresa. Sempre foi habitacional, não? Sempre foi habitacional. A gente vem só remodelando aí a marca, mas sempre habitacional imobiliária. Mas ele pulou aí o tempo de escola, né? Porque eu acho que ele aprontava um pouquinho, né? Porque ele assim, deu esse pulo já para a imobiliária. Não, mas bacana. Foi um gap. A habitacional tem história, seus pais têm um envolvimento com o mercado, né? Seu pai construiu. Seu pai foi um dos primeiros a trabalhar com condomínio fechado aqui, obra preço e custo, né? Isso, nós entregamos. A história da habitacional se confunde um pouco com o condomínio fechado, porque em 89 foi entregue o primeiro condomínio formado por meu pai. Aquele condomínio bem tradicional. Os amigos, era ele mais 11 amigos que se juntaram e construíram um prédio em Capim Macio, onde Capim Macio literalmente só tinha capim. Ali na rua Antônio Farache. Sim. Um edifício com 12 apartamentos, 6 andares. E a partir dessa entrega... Tem um terreno bem generoso, né?
Só para você ter uma ideia, hoje o terreno vale mais que o prédio, de tão grande que ele é. Esse é um Mas terreno- isso aí era justamente a essência do condomínio fechado, inicialmente era isso aí, né? Juntar amigos e Comprar um terreno, desenvolver desenvolver o projeto e construir, né? Se eu não estou enganado, o prédio faz fundos com onde meu pai mora, ali pertinho da praça, né? Que é... Como é o nome do prédio, cara? É condomínio Ouro Negro. Ouro Negro. Isso. Eu Fica não ali lembro qual é, não. na rua do... Fica Em frente- próximo ao Solar Alta frente à Vista. praça. Perto do Sol Alta Vista, Sim, exatamente. Em frente à É. praça, em frente mesmo, Ouro Negro. A praça tem o Alta Vista de um lado, ele fica no lado oposto do Alta Vista. Do lado do beach tennis. Do lado do Beach Isso, Tennis. isso, É exatamente, do Village. atrás do condomínio que meu pai mora. Eu moro lá atrás, eu moro no Paradise Gardens, então é minha área. Tá do lado ali. É. E aí, Diogo, diga aí, você é natalense? Pai, como é sou que é? natalense, tenho 39 anos, estudei minha vida toda no Salesiano, depois saí de lá fazer engenharia civil na UFRN, e nesse período entre o início do curso de engenharia civil, o término do Salesiano, né, do prédio Salesiano, Gabriel Ribeiro me chamou para ir trabalhar com ele. O escritório dele era em frente à casa dos meus pais, o apartamento dos meus pais, e ele disse, primo, acho que você tem um perfil e tal, não sei se ele quer fazer um teste não, esses 6 meses aí para você vai ficar sem fazer nada até começar a universidade. Aí eu digo, vamos. Aí de lá para cá já são 21 anos de mercado, 22 anos de mercado, desde os meus 17 anos que eu trabalho exclusivamente com isso. Desisti do curso de engenharia civil na metade. Na metade não, com 70%. Chegou num momento que eu tinha que decidir. Eu digo, eu ia ser um bom engenheiro ou ia ser um bom corretor, porque os dois eu não estava conseguindo ser. Aí fiz a escolha pela corretagem e sou muito satisfeito por isso. Depois de Gabriel, eu trabalhei muito tempo com Dona Ilse, né, da Ativa Imobiliária. Também foi outra escola. Tem muita gente que acha que vocês são parentes pelo sobrenome, mas vocês chegam a ser parentes? Ela é minha tia de coração. O liberato dela é do meu tio, né? Que ela foi casada, então assim, quando ela se separou, ela seguiu com o nome Liberato, mas eu considero a tia de coração. Assim, eles já se separaram há muito tempo, deve fazer 25 anos, se eu não me engano. Mas ela ficou com o sobrenome e eu uso esse nome até hoje, né? Então assim, depois achava que eu era filho dela, mas sou sobrinho de coração. Então assim, Dona Ilse lá foi uma boa escola, uma excelente escola também. E no final da pandemia, no início da pandemia, eu resolvi abrir minha empresa que é de casa, né? E tem agora 6 anos de empresa. Isso é Exatamente. bacana, né, cara? E assim, Dona Ilse é uma pessoa que tem uma história muito legal, porque vem de uma carteira de banco, né? Ela trabalhava com banco e de repente não. Teve um momento, eu encontrei até uma figura icônica aqui de Natal e ele, vou preservar o nome dele, que ele disse, cara, eu deixei de ser corretor quando os gerentes de bancos todos viraram corretor de imóveis, porque quando o Banderno fechou, quando teve essa mudança, foi exatamente nessa transição que muita gente saiu do banco e foi trabalhar suas carteiras de investidores, de clientes que tinham, muita gente virou... a gente tem aí experiência de banco, vem Caio Fernandes também foi de banco, né? Enfim, muita gente. Não sabia, não. Emanuel mesmo. Emanuel Leite, veio do do Banco banco também. Veio do Tem Banco. muita gente. Douglas também. Reiner veio de Douglas é banco recente, também. né? Reiner veio de Não banco. sabia. Conta aí, Isaú, sua história. É uma história mais ou menos parecida com um dos meninos, né? Nós temos uma proximidade, tanto de mercado quanto de idade também. Acaba, obviamente, isso junta um pouquinho as nossas... as nossas opções diárias, né, de lazer, de negócio, né? Ultimamente a gente tem feito muito negócio com o Ângelo, até de maneira específica. Acabou se tornando, acho que o maior parceiro hoje dentro do mercado. Nós temos excelentes números aí no último ano. E eu tenho uma história um pouquinho parecida com o Diogo, né? Eu estudei minha vida toda no Marista, né? Eu terminei... só terminei o pré no CDF, e aí eu queria também ser engenheiro como Diogo. Você não sabia, não. Meu sonho desde boy era realmente ser engenheiro, e quando fui para fazer o vestibular eu fiquei receoso achando que não ia passar,
por pressão familiar. Eu fiz administração com aquela ideia de passar e relaxar e depois refazer o curso. Acabou que eu tinha passado em engenharia, mas normal. E aí, dentro do curso de engenharia, um amigo, um colega do curso, viu uma notazinha no jornal para fazer um curso de corretor. E meio que na inocência a gente foi fazer. E aí fiz, gostei muito. Eu queria ser vinculado, eu queria ser engenheiro, então era algo muito atrelado. Muito próximo. Sempre gostei muito de imóvel, gostei muito do envolvimento da construção, a venda não era algo ainda que me atraía, mas pelo próprio modelo do que eu queria fazer, eu acabei entrando. Eu passei muito pouco tempo, meu primeiro estágio foi com Bezerra, um loteamento lá em Sagi. O loteamento dele lá. Conheço bem esse loteamento lá de Sagi. Passei, sei lá, 1 mês, 2 meses no máximo, e já saí de lá direto para outra imobiliária. Também passei pouco tempo. E minha experiência dentro da imobiliária sempre foi muito curta, né? Eu não tive experiência, eu não fui para a guerra como a grande maioria vai, principalmente a escola da Abreu, né? Que é uma escola mais tradicional, Caio, enfim, o pessoal mais antigo. E aí já abri meu escritório e desde lá passei por algumas sociedades e há 3 anos a gente abriu a Vert, agora de maneira realmente sozinha, né? Eu tenho uma equipe que faz a minha gestão junto com minha esposa, que também está comigo hoje, e é isso. Estamos há 24 anos. Bacana que todo mundo contou a história aí da escola, tudo isso, só o Ângelo deu essa puladinha aí, mas beleza, tranquilo, né? Tô achando que... Eu acho até engraçado, porque quando eu vou para a escola, eu faço uma brincadeira que eu estudei minha vida toda no Imaculada. Você foi do SIC? Fui do SIC, né? E aí fechou a escola. Eu fui do SIC também, pô. Aí fechou a escola. A gente até tem um grupo do ex-aluno do SIC. Eu participo. E aí, posteriormente, eu terminei na CAP. Sim. Ali na Presidente Moraes, onde hoje é a GWM. Sim. Mas aí também fechou. Aí depois eu fiz direito na UNP e o fechou também? Fechou também. Aí por isso que existe esse gap. Sim. Porque por onde eu passei, eu fui fechando as portas lá. Não fechando as portas. E agora trabalha abrindo, né? Cara, o SIC foi uma escola diferente em relação às demais escolas. Pelo menos assim, eu olhava para ela e sempre via isso. Entre marista, salesiano, eu estudei salesiano também, né? Mas estudei antes no SIC. E muita gente boa passou pelo SIC, né? Sim. Bons momentos, boas escolhas. Mas, gente, eu tô trazendo uma surpresa hoje aí para vocês, tá? Vai ter um cara que vai participar aqui com a gente, virtualmente, mas vai participar com a gente aí. João, solta aí pra gente aí, nosso vídeo surpresa aí, pra galera aqui. Que honra estar aqui no Papo com Café, cara. Quer dizer que hoje a gente está tendo um Papo com Café, edição especial CXO Imob 2026. CXO Imob Aluguel. Cara, privilégio, uma honra, obrigado pelo apoio, pela parceria de sempre. Para quem não me conhece, eu sou o Igor, sou um dos sócios da PCU Educação. E quer dizer também que nessa edição especial, tu conseguiu reunir, cara, olha quem tu reuniu aí, Esaú, Ângelo e Diogão. Cara, não é todo dia que a gente tem isso aí não, viu? Bicho, eu separei aqui, eu não vou dizer pra quem é a pergunta, tu interage aí com o pessoal, vê a forma como fica melhor, mas eu tenho 3 perguntas, uma pra cada um, beleza? Tu decide pra quem vão essas perguntas, tá? Vou até anotei aqui, vou pegar minha filhinha. Pergunta 1, beleza? Depois de um dia inteiro de imersão no CXO Imob Aluguel, qual foi a ideia que fez você repensar a forma como enxerga o mercado de locação? Não vou aliviar nas perguntas não, tá? Vou repetir. Depois de um dia inteiro de imersão no CXO Imob Aluguel, qual foi a ideia que mais fez você repensar a forma como você enxerga a locação? Então, né? Grande Igor aí, gente boa de verdade. E como é característica do papo, a gente não combina nada, né? Então, perfeito. Assim... literalmente surpresa. Mas é bom assim. E aí, quem vai responder aí a pergunta do Igor? Quem vai colocar aí? Eu posso começar. Eu sou muito suspeito para falar de locação, porque a minha escola, ela foi uma escola muito voltada, muito moldada para marra, né? Eu sempre aprendi as coisas, como eu não passei por imobiliária, meio que na marra.
E eu já enxergava Natal como algo que era carente nesse processo de locação. E aí, assistindo as palestras lá em Recife, eu fiquei ainda mais entusiasmado por entender e enxergar que o mercado de Natal tem muito ainda a crescer. Até a gente estava conversando aqui antes de começar aqui o papo, foi colocado lá numa palestra, né, por um dos maiores administradores, até Ângelo, que participa com um grupo com ele, se eu não me engano, é o maior administrador de imóvel do Brasil. O cara tem uma carteira de 17 mil imóveis, entre imóveis alugados e carteira, que nós... Opa! que no Brasil, eu não sei se vocês atentaram para isso, existe um percentual de negociações entre venda e entre moradia própria e locação em todos os negócios imobiliários do Brasil, se eu não me engano, são 25%, né? De locação, e o restante são imóveis próprios. E esse número, comparado ao mundo, ele é muito pequeno. Então, só para ter uma ideia, nos Estados Unidos, se eu não me engano, são 36%. Então, se a gente chegar próximo dos Estados Unidos, a gente tem um percentual de crescimento de 100%. Não dá 100%, dá quase 60%, 70%, né? Para ser de maneira mais exata. Então, eu saí de lá ainda mais entusiasmado com o processo de locação, e é isso que inclusive, a gente vem crescendo lá na Verte. Nos últimos anos, a nossa carteira está de maneira muito linear com relação ao percentual de crescimento da nossa carteira. E é isso. Estou ainda mais entusiasmado aí com os números que a gente viu lá. E aí, Ângelo? Só ia complementar exatamente o que Isaldo estava dizendo, porque esse número ainda é muito baixo em relação a outros países do mundo. Mas eu gosto muito de comparar o mercado local. A nossa cidade, eu sempre comento muito que a maior imobiliária são das próprias pessoas físicas. Então, existe um mercado muito grande ainda para nós como imobiliários, como gestores de carteira, para crescer em Natal. Porque ainda existe muito aquele aluguel direto entre as partes. E esse aluguel, o proprietário ainda não tem noção de quanto que isso representa de dinheiro na mesa que eles deixam. Eu tenho um caso dentro da minha imobiliária, por exemplo, que a gente tem um cliente em torno de 50 contratos, e ele me procurou após a gente fazer uma análise da carteira dele e ver o quanto é que ele estava deixando de ganhar. Deixando de ganhar porque o cliente ia pagar em atraso e a secretária dele não conseguia cobrar, os encargos dos juros, atualização, era condomínio que ficava em atraso, manutenção e tudo. PTU. Então, sempre quando o proprietário iria verificar, o retorno dele era muito baixo. E a gente pegou essa carteira, a gente conseguiu aumentar a receita dele em 20%. Ou seja, eu administro o imóvel para ele de forma gratuita, porque eu aumentei a receita dele dentro do número de contratos, mesmo número que ele tinha, em 20%. Então, se ele fizer a conta, quanto ele cresceu, quanto ele está pagando para uma gestora de imóveis, fica barato. Na verdade, fica gratuito. Ele tá, no mínimo, assim, você colocou ele para ter um resultado 10% a mais e com uma prestação de serviço de 100%, né? De 100%. Porque você está dando o serviço para ele. Isso é bacana, né? Diogo, e aí? Respondendo ao assim, grande Igor. É mais ou menos um pouco do que cada um falou aqui. Assim, eu, dentre os presentes aqui, eu sou o que tem a carteira mais recente, né, mais jovem. A gente está em crescimento, mas assim, nada perto do que os meninos estão já ainda. Mas assim, a gente vê que o mercado saiu de lá, assim, eram números que a gente de fato não tinha noção de que seriam possíveis. Alguém no Brasil, como ele falou, ter 16 mil, cara numa cidade como Balneário, administrar 6, 7 mil imóveis, né? Então assim, a gente vê quanto o mercado daqui ainda tem a crescer, né? E só para o mercado de Natal ter uma percepção do tamanho desse pessoal, se eu não me engano, lá ele falou que dos 16 mil imóveis ele tinha 200 funcionários. Vai corrigir, 250. Pronto. Então, então vamos lá. A geração de emprego que uma empresa dessa... Empregos diretos, né? Vamos fazer um exercício aqui. Quantas empresas em Natal hoje empregam 250 pessoas?
É uma big empresa. É uma big empresa. Se a gente olhar, o mercado de locação foi um mercado que eu sempre olhei, mas eu nunca tive, sempre achei importante, mas eu nunca dei importância para ele como uma peça geradora de riqueza. Ela sempre foi uma geradora de manutenção, né? Ela sempre bancava a sua manutenção, sempre bancava a sua estrutura, ela sempre teve um peso importante na imobiliária. Mas ali ficou muito claro que se gera muita riqueza com o setor de locação, né? Lógico, dadas as proporções, e tem que ter um investimento em toda a estrutura, não é você brincar de administrar, né? A locação é início de tudo, né? Então, assim, até o Dona Ilse dizia muito, diz, olha, o cliente de locação é seu cliente de venda. De base, Seu cliente que vai... Esse cara aqui, uma hora vai lhe comprar alguma coisa, entendeu? Vocês acreditam também que agora, com a reforma tributária, tudo isso, muito proprietário vai ter que chegar próximo a uma imobiliária e tudo isso para dizer assim, pô, me auxilia aqui, porque assim, vem muita coisa nova, né? A gente tem visto aí, a gente teve com o pessoal da Audita aqui, o Pedro, e trazendo muita coisa que precisa ter uma atenção maior, né? E que a secretária dele, que faz a administração, ou ele faz a administração direta ali, não vai ter esse suporte na parte contábil, né, principalmente. Uhum. Porque assim, precisa de uma estrutura grande. Como é que vocês estão olhando isso aí? Gustavo, essa reforma ainda é uma interrogação para todos nós, mas o que a gente já tem definido é que, de fato, você praticamente inviabiliza, se você tiver mais de um imóvel, 2 imóveis, você fazer a sua gestão, porque a carga tributária e os processos, provavelmente, eu falo isso porque ainda não está sacramentado, a gente sabe que... Sim, essa a gente está no política, ano de teste e tudo, né? Tem uma série de... Mas existe alguns dificultadores que uma simples secretária ou a própria pessoa, a filha ou filho, ele praticamente não vai conseguir fazer a gestão desse imóvel. Vai necessitar consideravelmente de um gestor, de uma imobiliária, para que possa auxiliar nessa gestão do imóvel. Bacana. Vamos soltar a segunda pergunta aí, João. Beleza? Segunda pergunta. Se você tivesse que resumir em uma única frase o principal recado que o CXO deixou para quem trabalha com locação, qual seria? A gente conversou sobre diversos assuntos, né? Se você pudesse escolher um recado para quem trabalha com locação, o que é que o CXO deixou para você? E aí? É um mercado enorme que dá para a gente crescer consideravelmente. Essa é a principal mensagem que a gente veio quando a gente estava ali com várias cidades, vários mercados, e a gente veio como a gente tem uma projeção, como existe possibilidade de crescimento nessa área. Para mim, foi essa a principal mensagem. Para mim também, assim, essa questão assim, do tamanho, do quanto ainda tem se a crescer do mercado de locação, principalmente na nossa cidade, no Brasil todo e na nossa cidade também. Eu acho que fora isso, a questão de IA também, né? A IA está dominando os congressos imobiliários, né? De um ano para cá. Todos os processos estão sendo automatizados de maneira muito rápida, que de fato a gente não está conseguindo acompanhar, pelo menos por esse momento. E que é algo que é obrigatório, todo mundo tem que, uma hora ou outra, a gente vai ter que entrar nisso, não tem como. Eu vi também uma coisa que eu acho que é muito, muito bacana nessa leitura que eu trago, é o seguinte, que a estruturação de processos é fundamental, não só para a gestão de administração imobiliária, né? Como um todo. Ali a gente começa a pensar algumas coisas, entendendo assim, como é que a gente consegue encaixar isso em determinados setores, né? Dentro da imobiliária, como é que eu vou trabalhar nos lançamentos com isso. Então, assim, foi uma leitura de que existe um processo que deve ser seguido. Como vocês, Aldo, disse assim, pô, eu aprendi na tora, né? Ali eu não tive uma oportunidade. E eu olho muito para a minha geração, principalmente, que é uma geração antes da de vocês, a gente não teve a oportunidade de ter acesso à informação como se tem hoje. Uhum. Né? Se eu tivesse tido a oportunidade de receber um treinamento desse, de passar um dia inteiro escutando esses feras aí, né? No meu tempo, era aquela coisa assim, quem tinha seus segredos era guardado a 7 chaves. Sim. Jamais a gente teria uma mesa como essa, de sentar aqui e vocês estarem falando
dos negócios, como tá se fazendo. Ninguém contava nada disso. E ainda tem um detalhe, eu estava dizendo aqui, todos nós aqui somos da época do jornal, né? Eu digo, eu sou mais recente aí, eu acho que dentro da gente eu sou mais recente mesmo. Só quer ser um menino da orelha, né? Não, porque... Bonitão, qual o nome do teu cresce? Vamos começar a botar as cartas na mesa aqui, bora. Aí a gente é tudo aqui da época do jornal. Eu acho, na minha época, eu ainda tive a vantagem, entre aspas, que você podia mandar os anúncios por e-mail. Sim. Já tinha o e-mail que a gente podia mandar, mas acho que um ano antes, 2, tinha que deixar no via direto. Eu ia no via direto. Antes tinha que deixar lá na Ribeira. Na Ribeira, na tribuna. Na Ribeira eu não peguei, não. Na tribuna. Era ali exatamente. na Deodoro, no Poti e na Ribeira. Então, assim, tudo vai se evoluindo, como você disse, o compartilhamento hoje de informação, ela é fantástica. Então, assim, e você vai num evento desse, você sai com a cabeça a mil, porque você vê o quanto ainda você consegue melhorar, assim, com pequenos detalhes, como o EA, como ele falou, a gente viu algumas empresas lá oferecendo serviço voltado para IA, para automação da questão da alocação. Então, assim, é muito bacana, sabe? E aí, complementando o que eu estava colocando aqui, dessa coisa da informação. Então, a gente aprendeu a fazer muita coisa de maneira empírica, né? A gente tinha a preocupação de estar lendo como é que era a legislação em relação à alocação, né? Mas a gente não tinha o detalhamento de processo, de como é que tinha que ser na esteira, acontece isso primeiro, depois isso, depois aquilo outro. Então, essa estruturação dentro do mercado imobiliário, quando eu olho para a locação, ela é que é mais exigente de processo, né? Porque, assim, é uma rotina e essa rotina tem que ter um cuidado, não pode ser só, eu tenho que fazer a vista aqui no que entrou no caixa. Não, mas a minha cobrança tem que ser extremamente ativa para que eu não gere uma carteira inadimplente, né? Quanto mais relapso ou quanto mais eu não tenho essa austeridade com minha carteira, eu corro um risco de criar de gerar um problema muito grande, né? Hoje o meu maior problema, Gustavo, é de processo, né? Nós estamos vai fazer dois anos agora que a gente está com consultoria lá, full time, no nosso escritório, justamente por entender que o crescimento, óbvio, ele é bom, ele é salutar, mas muitas das vezes ele traz muito problema, né? Principalmente com relação ao processo. E aí, quem não conseguir fazer isso no dia a dia vai ter problema, tanto financeiro quanto da própria gestão da carteira. Da gestão da carteira, porque locação, ao contrário do que você acha que é só a parte de tirar as despesas que na verdade... É o conceito. Começa assim, né? O conceito sempre foi esse, né? Que na verdade mas eu enxerguei a locação desde o início como um pontapé de negócio para mim. E de fato é. Porque você acaba se relacionando com o cliente. Eu olho para a carteira de locação, hoje, com tudo isso que a gente vai buscando, eu olho para a carteira de locação como o banco olha quando vai fazer um financiamento com o cliente. Meu amigo, eu quero esse cara aqui 400 meses se relacionando comigo, consumindo meu cartão de crédito, consumindo, né? Eu saio do evento, né? Com essa visão que o banco tem do cliente. Eu quero esse cara do meu lado. No mínimo ele vai passar ali 36 meses, né? De 30 meses no mínimo com o proprietário e o inquilino, são duas peças ali fundamentais, né? Então, se eu presto um bom serviço, eu posso gerar uma recorrência da locação, como eu posso gerar uma recorrência do cara trazer um segundo imóvel, indicar um outro imóvel, comprar um outro imóvel comigo para botar na carteira de locação. Sim. Porque assim, a venda em si é aquele momento, né? A gente faz aquele processo da venda, encerra e praticamente você vai ter uma ou duas vezes de contato com aquele cliente. A grande maioria é assim. O aluguel não, é um casamento, na verdade. Então a gente gera um aluguel, gera uma administração 12 meses, 24 meses, 36 meses. E aí você vai criando um ecossistema junto com o cliente. Você começa a pode agregar outros serviços e pode agregar outras vendas.
Porque aí você atrai o parente, você atrai um amigo dele, porque você está criando um relacionamento com ele, um relacionamento duradouro. Então, o processo, complementando o que Isaú falou, a dificuldade de processos, isso é quase todas as imobiliárias que eu passo, essa é a maior dificuldade, processos. E aí chegar o momento que você precisa entender se vai setorizar ou se não vai setorizar. Porque na hora que você cria setores, aí de fato ajuda muito no processo. Mas tem que saber qual é o momento que você vai fazer isso, porque você precisa ter um número de contratos que justifique esse investimento. Porque você setorizar a parte de início de contrato, encerramento, renovação, cobrança, você cria processo de forma até natural e faz com que a gestão, de fato, ela seja bem mais eficiente. Então, entender o momento da setorização é uma grande interrogação na cabeça de quem está iniciando uma carteira de locação. E tem um custo, né? Porque quando você entra com esse custo da setorização, você tem que ter gente. Então, você tem que ter uma pessoa para o setor de início de contrato, setor de renovação. Então, encontrar esse momento é que muito imobiliário tem... Esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio, muito imobiliária que eu passo, eu vejo exatamente essa dificuldade. Coincidentemente, eu escutei muito isso lá. Foi um dos temas da palestra. Que momento setorizar? E assim, não necessariamente você precisa setorizar sua imobiliária, não. Eu escutei um outro caso lá, que nós participamos lá da própria imobiliária de Balneário, com um número consideravelmente alto de contratos, e ele não setoriza. Ele tem um outro pilar de trabalho que eu achei até interessante. Talvez valha a pena ser aplicado esse outro pilar. Eu não vou falar aqui porque ainda não tenho detalhes, mas, de fato, são mecanismos de forma de trabalho que ambos vão dar certo. Perfeito. Você precisa entender como é que funciona a sua carteira e o perfil do seu cliente. Perfil, né? Isso. Se eu não me engano, Ângelo, ele falava que ele tinha um funcionário para cada 70, 60 imóveis. Era um funcionário para 170 imóveis. 170 imóveis, um gerente de carteira, né? De forma personalizada. Então, ele tinha o Itaú Personalité, né? Existe, não existe a imobiliária. O processo daquele imóvel, daquele cliente ali, são 170 imóveis para cada cliente. Para cada cliente. E aí você gestor, tem a imobiliária Personalité. Eu não conheço como é esse processo, mas me chamou a atenção, porque você personaliza e você cria mais aquela conexão com o cliente. Ele até falou, você continua o pessoal da cobrança, tudo isso, tratando tem alguns setores, como um todo, mas assim, aquele contato, ele sabe quem é o cliente ali, conhece todas as características. Aquele gestor que ele sabe de todos os problemas, entre aspas, que aquilo já teve ali, enfim, para não ter que contar minha história para uma pessoa, para outra, até chegar quem resolver. Não era, ele criou isso aí para justamente ter uma pessoa que vai falar com os setores de baixo, né? Que é de manutenção, de cobrança, não sei o quê. João, antes de soltar aqui a terceira pergunta, a gente consegue soltar aí Andrade Marinho? Se você ainda não investiu em Ponta Negra, talvez você esteja deixando passar uma grande oportunidade. Ponta Negra é o principal polo turístico de Natal com alta procura o ano inteiro. E isso significa uma coisa para quem investe: demanda constante por locação de curta temporada. Principalmente quando o imóvel já nasce pensado para isso, com estrutura completa e serviços. E o melhor, você pode entrar com apenas 10% de sinal. Só que esse tipo de oportunidade não fica disponível por muito tempo. Se você ainda não entrou, esse é o momento. Fale com a equipe da Andrade Marinho e garanta a sua unidade no Privilégio Ponta Negra Flat. Privilégio Ponta Negra, né? A gente tem aí o privilégio, né, de receber esse empreendimento em Ponta Negra. Últimas unidades, tá terminando as vendas. O pessoal lá, a Luciana tá pronta para te atender. É um empreendimento que vai ser entregue agora em junho do próximo ano, então falta pouco tempo. E é uma oportunidade muito bacana para o investidor que está afim de já começar a alugar e já ter aí um sócio pagador, né? Porque assim, você comprou o apartamento, vai financiar ele no banco, então já vai ter a sua prestaçãozinha ali, vai ter alguém amortizando, quem está alugando ali o apartamento já vai começar a te ajudar. Então vai pagar ali, pelas minhas contas, próximo a 30%, 35% do seu investimento vai ser pago pela locação, né? Colocando aí que você pagou mais ou menos 50% até a entrega,
Você vai financiar 50%, vai botar na locação, vai ter no mínimo aí alguém pagando isso. E agradecer também o Luciano, me deu de presente aqui esse livro incrível aqui, que conta a história do fundador da Andrade Marinho, que é o Aeronaldo, né? Tem aqui como título Um Ser Humano Raro e de Verdade. Eu tô assim, viajando aqui nas histórias, que ele conta a história da família toda, né? Desde o avô dele e tudo. Então, assim, muito bacana. Obrigado, Luciano, aí. Pô, eu olhei assim e disse, pô, um livro grosso pra caramba, mas quando você começa a ler, vai embora rapidinho. Então, tô aqui aproveitando de verdade isso. Andrade Marinho, uma empresa muito bacana que veio da Paraíba aqui, abraçou o Rio Grande do Norte, tem mais outros lançamentos para realizar agora em Ponta Negra. Então fiquem ligados. Ainda dá tempo de vender sua unidade lá no Privilégio de Ponta Negra. Bom demais, né? A gente ter produtos assim e ver o mercado com essa efervescência, chegando muita coisa de locação em Ponta Negra, mudando esse perfil, a gente tendo estúdios sendo construídos. Tem Andrade Marinho, tem Colmeia, tem MVP, tem o pessoal da Paralelo, tem muita coisa acontecendo. Moura do B, né? Moura do B também. Então, assim, é muito bom a gente ver essa sequência de novos produtos. Vamos lá, vamos soltar aí a terceira pergunta do Igor aí. Solta aí, João. E a terceira é, na sua opinião, qual o maior erro que muitas imobiliárias ainda cometem na locação e que ficou muito evidente durante as discussões do CXO? Então, pessoal, queria estar aí com você. Peraí. Deixa ele agradecer daqui a pouquinho. Vamos responder a pergunta aí dele aqui. Então, qual é, assim, o erro ainda que a gente vê sendo cometido pelas imobiliárias aí? O que é que vocês ainda entendem que estão... Depois que a gente viu aquela aula toda lá, o que é que a gente tem? O que eu achei bacana também ali é que a gente não teve a gente teve mais proprietários de imobiliárias, gente que bota o umbigo no balcão. A gente não teve encantador de serpente, né? Contando lá historinhas, coisas que não realizaram. Foi muito legal o evento por causa disso. Foi muito positivo nesse sentido aí, né? Eu achei assim, foi bem diferente de tudo que eu já tinha participado já de evento do mercado imobiliário. Mas o que eu vejo que eu pode considerar o principal erro, né, pelo que o pessoal falou lá, assim, é não focar nos processos e não fazer o básico, entendeu? Ele fala, faça o básico, o básico resolve, entendeu? Então, assim, as pessoas não terem ainda, nem todo imobiliário ter seu processo, sua rede, sua esteira, como você fala, de processos bem definidos para ir começar terminando tendo problema com isso também, sabe? Eu confesso que lá eu não me atentei muito para a questão do erro em si que as imobiliárias estão cometendo no processo de locação, mas algo que eu acho que todo mundo tem que ter muito cuidado quando começa a trabalhar com locação, é ter muito cuidado e receio com o caixa. Né? Eu sou muito voltado para a questão financeira e eu acho que quem for tomar conta, quem for ser gestor de locação, tem que ser extremamente cuidadoso com o seu caixa. Além de envolver a questão realmente de responsabilidade, né? Que os valores são bem altos, né? Quando a gente fala de carteira de locação, a gente tem que ter muito cuidado e profissionalizar muito essa parte, né? Talvez Ângelo, como a maior carteira e o cara que tá há mais tempo dentro do processo de locação, possa falar melhor dos erros, né? Já que ele é mais experiente, né? Não ele, mas a empresa que ele representa, mas para mim o caixa é o principal ponto que a gente tem que ter cuidado. Os dois falaram dois pontos bem sensíveis, né, da gestão do aluguel. Eu vou mais focar na parte de processos. Eu digo que hoje você não inserir tecnologia no seu sistema, não inserir um bom CRM, você vai fazer uma gestão muito deficitária, porque hoje você precisa gerir uma série de contas agregadas ao aluguel de forma muito manual. Então, hoje você não ter a informação de bate pronto para o cliente hoje, que é muito imediatista, você vai sofrer. Então,
você precisa ter muito bem os processos feitos e você precisa ter muita tecnologia. Só assim você vai conseguir ter uma boa gestão de carteira de imóveis. A parte do financeiro, eu até chamava muita atenção quando a gente trabalhava muito forte com as calções, né? É um valor que a imobiliária recebe e se não souber gerir, de fato, você termina misturando. Então, você tem que saber separar o que é calção, o que é receita de aluguel. Mas eu digo que hoje diminuiu bastante porque o trabalho com calção, com a garantia que é a calção, né, que é aquele valor 3 vezes o valor do aluguel, hoje praticamente sendo extinto, né? Então, hoje existe uma série de mecanismos, série de ferramentas que você pode inserir no contrato, como seguro-fiança, que hoje era uma tendência muito forte no Sul e Sudeste. A gente tinha uma dificuldade de trazer aqui para Natal, a gente teve muita dificuldade alguns anos atrás, mas deu uma guinada nos últimos 4 anos de forma considerável. Então, lá no próprio evento, a gente viu muitas seguradoras e vimos também as garantidoras. Então, empresas que não existiam, as garantidoras não existiam há 7 anos atrás. Então, isso muda completamente a forma de você gerir o aluguel. E aí a gente termina, só para complementar, segurando aquela receita que a gente já vai guardar um montante de calção alto e tem que movimentar esse dinheiro. Então a gente elimina isso e foca na garantia do repasse. Complementando sobre as garantidoras, né? Hoje são, dentro do nosso mercado, tirando as grandes construtoras, eu acredito que são as maiores empresas dentro do nosso ecossistema hoje, em termos inclusive de valor de mercado, são as garantidoras, né? A Loft, a Quinto Andar saiu da garantidora, mas... A gente estava lá com o Sigafy, a gente estava lá com a Valiste, a Valiste, né? Eu acrescento aí e entendo também que o caixa é algo muito importante, principalmente nessa questão da gestão da calção, que era uma prática nossa. Antes era o fiador, que não existe mais, né? O fiador, pessoa física e tal, ou pessoa jurídica, essa figura desapareceu. Mas eu acho que o maior erro ainda é a necessidade de fazer caixa rápido. Então, assim, o critério na escolha do inquilino, ele é muito subjetivo ainda, né? Eu acho que a gente... eu trabalhei numa empresa de crédito antiga, que era o SCI, não é o SCI de Vandic Lopes, que é nosso parceiro aqui, né? Já um abraço aí pro grande Vandic. Mas, assim, era uma empresa que dizia o seguinte: cara, a gente não analisa crédito para negar a venda, né? E eu era responsável por atender as empresas de Mossoró com a venda de sal. E essas empresas vendiam sal grosso, sal para gado, e é um produto que é roubado, assim, é muito fácil, porque é uma carga que saiu da salina, se foi roubada, você não tem como rastrear, você não consegue descobrir para onde ela foi, né? E é consumido no Brasil inteiro. Então, assim, é o sal que vai para o gado, então é um negócio maluco. E ele dizia assim: a gente não está aqui para negar o crédito, mas a gente está aqui para entender como vende para esse cara. Se esse cara tem um histórico de pagamento em atraso de 15 dias, né? Eu já vou colocar ele vencendo não dia 30, vencendo dia 15, porque eu sei que dia 30, se é o dia que eu estou programado de receber, eu vou receber, né? Se o cara atrasa pagamento com mais de 30 dias, 60 dias, isso aqui, eu vou oferecer para ele comprar à vista com desconto significativo, né? Então, a gente, quando faz uma análise, eu digo no geral, quando conversa com todas as imobiliárias e tudo, o cara tem uma restriçãozinha, o cara ali já é negativado. Algumas seguradoras já estão abrindo mão disso, né? Assim, fazendo uma análise mais apurada. E aí oferta o crédito, porque a maior dificuldade hoje que a gente tem é o crédito. O cara que às vezes está indo para o aluguel porque ele está numa situação que precisa de um... A gente não é instituição de caridade, né? O dono do imóvel quer receber o aluguel dele. Mas a gente precisa entender como vai fazer esse trato da análise. Então, eu acho que tem uma velocidade muito grande e às vezes não se dá atenção devida à aprovação do crédito. Então, isso gera muito problema. O histórico desse cara está vindo de onde? Ele já está na terceira mudança dentro do mesmo ano. Então, assim, o que é que aconteceu com esse cara, né? Esse cara
E assim, aí vem para sua carteira, que às vezes é uma carteira saudável, e começa a gerar problema. E um outro ponto é que a maioria dos gestores imobiliários, quando assinam com a seguradora ou com a garantidora, não leem bem o contrato de parceria ali entre a seguradora, porque eu vejo muitos relatos de amigos dizendo assim, rapaz, a seguradora não quer pagar o negócio, porque está dizendo que o prazo não sei o quê. Pô, está tudo escrito ali e não existe o cuidado, né? Não estou dizendo que o caso de vocês, mas não existe o cuidado de se analisar o que é que a seguradora está ofertando e quais são as exigências, né? E a regra ali de ser cumprida para que ela possa garantir o contrato. Não sei se vocês já viram alguns relatos desses, mas eu tenho visto muito. 2 pontos do que você falou, Guga. Eu acho que, primeiro, com relação à mudança do paradigma do cliente de locação, eu acho que, de fato, mudou muito de 10 anos para cá. Nossa cultura sempre foi do sonho do pai ver o filho comprar um imóvel, né, o primeiro imóvel. Eu acho que isso hoje mudou, então eu discordo um pouquinho com relação a esse ponto. Eu estou trabalhando muito com imóveis pequenos, onde as pessoas têm prazer de se mudar, porque são nômades digitais, porque gostam de coisa nova, gostam de se mudar de repente de bairro. Hoje, dentro de Natal, por incrível que pareça, tem pessoas que preferem fazer trabalho, contratos curtos, porque gosta de estar Não, mas eu não tô achando ruim o cara se mudar muito, não. Mas assim, analisar no sentido assim, pô, o que é que aconteceu, né? Porque o nome digital, o cara tá... Tem gente assim que passa 2 dias aqui, que tá... Pô, eu conheci um garoto que estava aqui em Natal, aí ele foi para Londres, depois ele ia para Jamaica, depois ele ia não sei... Cara... Sim. Massa, né? Super no home office hoje a pandemia foi um acelerador disso também. Cada vez mais em eu posso falar pela minha carteira especificamente, eu costumo dizer a todos os meus clientes, quando a gente vai fazer uma captação, que o cliente vai deixar um imóvel conosco, o meu menor problema hoje, sendo muito sincero, eu não sei se é o mesmo de Ângelo, eu acredito que seja, é financeiro. Então, a pessoa só deixa de pagar um aluguel, principalmente residencial, se realmente ele entrar num processo muito complicado financeiro. Porque ninguém vai deixar em sã consciência de pagar o seu aluguel, a sua moradia, a não ser que seja por uma necessidade. Meu maior problema de aluguel da administração é no dia a dia. É de muitas vezes entender o perfil do cliente, de saber se o cliente às vezes é um cliente mais complicado, que gosta de fazer confusão por A, B ou C. Mas financeiro... eu posso atestar que hoje a nossa taxa de inadimplência é praticamente zero. Quando eu digo praticamente zero, é no sentido de o cliente nunca deixar passar 2 meses. Não, atrasa, né? Exatamente. Eu tenho essa mesma, assim, na minha carteira eu tenho essa mesma situação de Esaú aí, assim, o financeiro... De atraso, vou dizer a você que é praticamente zero mesmo. Tem aqueles atrasos pontuais de dias, não sei o que, mas nada de chegar a ação de despejo. Mas isso é um sinal de que vocês fazem uma boa seleção quando estão contratando, né? Quando o cara está fazendo, chega lá para fazer a contratação do aluguel, hoje tem um critério mais assertivo na escolha do inquilino, né? Obviamente a experiência, principalmente a gente que está no dia a dia, a gente... que tem algumas percepções no tato com o cliente. Às vezes eu digo a todo mundo, rapaz, a conversa para mim vale mais do que muita análise de crédito. Logicamente a gente tem que fazer, até porque todos nós... Tem uma obrigação legal com o proprietário. E assim, tem também a gente tem ferramentas que mostram de fato a vida toda da pessoa, então ações, não sei o quê. Mas assim, se a conversa durante a visita ali já não bater, se eu ver que aquele cara é uma pessoa já complicada, de fato o financeiro dele pode ser top, mas não vou aprovar, entendeu? Porque como é a relação de médio prazo, né, vamos dizer assim, a gente está falando aí no mínimo 1 ano, entre 1 ano e 3 anos, né, e 30 meses, quer dizer. Então assim, se você sente naquela conversa ali que, bicho, aquilo ali eu vou ter problema... O financeiro pode ser ótimo, mas... E do mesmo jeito o contrário. Às vezes a gente... o cara tem um SPC Serasa aqui de um valor
baixo e tal, mas assim, tá aqui justificado nisso e nisso, o restante tá tudo redondinho e tal, e a conversa de fato foi interessante também. Eu, pelo menos na minha, eu sigo, entendeu? Dependendo do que for. Eu completei o que o Diogo estava falando. Eu digo que uma primeira conversa com o cliente, a gente já consegue, às vezes, até negar o crédito. Exatamente. Porque é o feeling do corretor. A gente tem N casos que quando a gente chega lá, quando o corretor traz lá na minha empresa, traz para a direção, a gente dá uma olhada, a gente procura primeiro, conta a história do cliente. Quando começa a história, a gente já sabe, não precisa mais nem olhar a documentação. Exatamente. Já sabe que aquilo ali é um cliente de perfil de alto risco. Então, assim, o feeling do corretor, eu digo que é a principal porta para dizer se vai aprovar ou não vai aprovar o crédito daquele cliente. Então, eu complemento esse ponto aí. É bem isso. Isso não quer dizer que nós não fazemos o processo que tem que Não, ser lógico, feito. não, perfeito. Mas aí, como vou trazer agora um ponto aqui, que hoje a gente está falando do universo que vocês, na imobiliária de vocês conseguem ter acesso a essa oportunidade de fazer esse crivo do cadastro. Mas o cara 17 mil é impossível. Né? Aí, vocês pensam nisso? Sim. Nesse volume maior, né? Vocês levam essa cultura, como é que vocês conseguem transferir essa cultura, esse discernimento sobre uma análise para a equipe de vocês? Como é que é esse trato junto da equipe de vocês? Quem é o segundo de vocês? Ele está recebendo essa carga de vocês aí? Google, eu vou dizer como é que funciona lá na habitacional. Normalmente, o corretor está preocupado em vender, né? Vender tanto o aluguel quanto a venda própria medida do imóvel. Mas lá a gente tem um setor de cadastro. Então, a gente treina muito esse time para entender o perfil do cliente. Contudo, a gente começa dentro do processo. A gente joga no nosso sistema para sair a aprovação, não. A gente só vai analisar, a gente entra num segundo momento. Se ele tem uma aprovação instantânea, provavelmente é um cliente perfil bom. Quando ele tem condicionado, a gente tenta entender. Quando ele não tem uma aprovação com um crédito, um score muito baixo, a gente puxa para a direção para a gente fazer aquela análise subjetiva. Que eu até brinco, Natal é uma pequena grande capital, né? Então, você pegando o nome da pessoa, você sabe quem é quem. Então, lá a gente começa dentro de um sistema, a gente simplesmente hoje consegue aprovar somente com o CPF. Tem muito cliente que a gente já pede o CPF, até para fazer a visita, mesmo, já sabendo se vai ser aprovado ou não. Então, você começa com o CPF. Se o CPF for aprovado, a gente faz aquela visita e em seguida vai recolher a documentação. Então, já começa aprovado ou não. Às vezes ele é condicionado. Esse condicionado é porque não consegue aprovar só pelo CPF. Aí sim, a gente precisa dar a documentação e passa para um analista de crédito que é terceirizado para ele nos dar o resultado. Mas a decisão se vai alugar ou não sempre volta para o nosso time de crédito dentro da imobiliária. A gente começa no sistema e termina com um humano finalizando esse processo. O processo é bem parecido lá na VER também. E complementando até o que você perguntou, a minha assistente hoje ela tem um perfil muito parecido com o meu, né? Ela está do meu lado full time, então hoje ela está condicionada a pensar muito parecido comigo. Então, o que eu gosto, ela gosta, o que eu não gosto, com a convivência, meu amigo, já absorve ali e vai. A gente vê assim como as culturas e os processos, né, são identificados pela região. Eu fui morar em Recife, mudei, tava no momento de transição, fui para Recife, chegando lá, fui alugar um imóvel, fui na Recife, uma grande imobiliária gestora lá, né? Aliás, eu não sei nem se ela existe ainda, ou se mudou de nome, mas enfim. E era muito diferente, porque eu chegava lá, você preenchia um cadastro gigantesco, né? Entregava, pegava a chave do imóvel, né? Deixava calcionado hoje tipo R$50, você ia ver o imóvel sem ninguém, né? Tinha a chave do imóvel, você ia ver o imóvel e tinha que devolver no outro dia e resgatava o seu depósito, né? Quando você chegava lá dizendo queria ou não, o seu cadastro estava aprovado ou não, mas ele não tinha nenhuma despesa de mandar um corretor, né, e visitar. Hoje talvez seja mais complexo isso, até por uma questão de segurança, né, de não levar o cliente acompanhado por alguém. Mas
Enfim. Hoje, assim, dentro de qualquer processo, dentro das grandes imobiliárias, eu acredito que você consegue fazer tudo sem sair de casa. Se você quiser alugar um imóvel hoje, tem tour. Você consegue assinar o contrato virtualmente, você manda a documentação virtualmente. Se a fechadura for por senha, você não precisa nem pegar a chave. A gente tem tido muitos relatos aí de vários setores brigando com essa questão da assinatura digital, né? Nem aceitando o Gov mais. Por exemplo, agora mesmo, meu filho foi viajar e aí a parte de turismo, não, queria que só fosse reconhecido a firma em cartório, não aceitou que fosse Gov. É uma coisa do turismo, eu não desconheço até legalmente que possa proibir isso. Eu não me lembro a última assinatura que eu reconheci no cartório. Eu não me lembro. Eu fazia muito tempo e eu tive que fazer isso agora ali e me estranhou isso aí. Vamos, João, solta aí SCI rapidinho pra gente trazer o Igor depois. Do CXO. Pessoal, queria estar aí. Processo hoje do financiamento. Tranquilo, sem problema. Bora aí, Vandic Lopes. O processo de financiamento imobiliário hoje é um processo bem simples. Muitas vezes, com apenas algumas informações, consegue-se fazer uma aprovação de crédito. E quando existe uma necessidade de documentação, são documentações cadastrais e comprovações de renda. Mas a aprovação ser uma coisa complexa, hoje eu não vejo isso. E a gente já tem uma expertise de mais de 13 anos trabalhando com isso. Então, via de regra, a gente sempre tem conseguido boas aprovações ou as melhores opções para um cliente. Grande Vandic Lopes, né? O cara que é experiente pra caramba, ele é quem aprova os créditos junto da Caixa Econômica e de outros bancos aí, uma empresa muito bacana, séria, e que a gente tem o prazer de ter ele aqui como parceiro nosso do Papo com Café, que ajuda aí a viabilizar o nosso projeto. Vandic é um cara experiente pra caramba, tem uma equipe preparada, cara que sabe muito sobre aquisição e construção. Então, assim, você que tá precisando comprar uma casa, fala com o teu corretor e diz, eu vi lá no Papo com Café que tem que falar com o Vandic aí para aprovar meu crédito. Então, faça aí. Se você, corretor de imóveis, não tem um correspondente ainda, procura o pessoal da SCI. Você já vai ter toda a assistência que você precisa aí para financiamento imobiliário. Gosto dele de verdade, de graça, acaba gente boa. Acaba que dá assistência mesmo pra gente. Cara, vocês estão no mercado fazendo um trabalho diferenciado, é uma geração nova, né? Ângelo está mais perto de mim do que vocês dois, parece aqui, né? Em termos de idade. Mas vamos ver o recado do Igor aí. Solta aí, João, aí pra gente o recado do Igor aí, pro final. As discussões do CXO. Pessoal, queria estar aí com vocês, né? Fazendo essas perguntas presencialmente, tomando um cafezinho. Mas fica aí por esse vídeo. Mais uma vez, obrigado pela parceria, obrigado pela presença aqui no CXO. Vocês fizeram muita diferença pra gente. E fica esse recado. E em breve a gente tem algumas novidades, né, Guga? Papo com Café vai contar aqui em primeira mão aí pra turma, mas tem algumas novidades chegando e quero muito que vocês estejam presentes junto com a gente também. Então, um abraço, espero vocês aqui nos próximos eventos da Psyu. Show. Grande Igor, né? Um cara que eu tenho um carinho muito grande, cara, gente boa, eu gosto dele de verdade. Menino do bem. Não vou contar agora as novidades, mas em breve a gente vai começar a soltar aí uns teasers. Uns teaserzinhos aí. Em breve. Pô, rapaz, É muito bom porque ele... Rapaz, em breve a gente vai contar aí. Esse cara é um cara importante para o mercado porque ele movimenta bem, né? Faz acontecer, faz o fórum imobiliário, faz o CXO, né? Eu confesso, eu gostei muito. Eu gostei muito do evento, de fato. E assim, ele falou que a ideia é cada vez nichar mais os eventos, justamente no lugar de grandes eventos, fazer eventos menores, mais nichados. Você vê, aquele a gente tinha ali 150 pessoas só do Brasil, né? Assim, com foco em gestores e com um nicho só da locação, entendeu? Então, assim, achei muito legal aquilo ali. Foi um dia, assim, de muito... da aquisição de muito conhecimento, de fato. Porque eu acho que existe aí um aumento do interesse de quem está participando ali pelo tema, né? Então, você fica ali com todo mundo mais envolvido e tudo isso. Isso é bacana. Eu conheci Igor, acho que tem uns 4 anos atrás. Eu disse uma coisa bacana para ele, que eu digo todo evento que eu vou. A gente poder primeiro fazer esses grandes eventos no Nordeste. Porque eu participo de eventos, nós participamos de Conecta, Cúpula,
e outros eventos, sempre é sul-sudeste. E a gente é muito importante para que a gente absorva forma de trabalho que está girando ali naquela região. Mas eu sempre falei com o Igor, a gente precisa desenvolver esses eventos do Nordeste, porque Recife é mais parecido com a gente do que São Paulo ou Santa Catarina ou outro estado do Sul. Então, o que eu aplaudo muito, dou aplausos para ele, é ele continuar nesse trabalho. João Pessoa, Recife, já tentei trazer inclusive para Natal, mas ainda não conseguimos, porque a gente gera essa conexão com nossos vizinhos. Então, sim, é importante para a gente se conectar com... E dá acesso para muita gente que não pode ir. A gente pensa que muitas vezes é fácil o cara sair daqui para João Pessoa para um evento, mas nem todo mundo tem esse acesso a isso. Então, assim, eu digo a ele muito aí, né? Tem que ser no Rio Grande do Norte uma vez, pô. A gente tem que trazer aí, porque assim, para ter mais oportunidade de corretores daqui e participar, né? Às vezes o cara faz a conta, poxa, viagem, hotel, alimentação, uma série de coisas, né? E o nosso mercado a gente sabe que tem diversas camadas. Então, assim, a gente abre a oportunidade para muita gente ver. Perfeito. Mas vem novidades por aí, né? Tem novidades aí. Né? E uma novidade muito bacana é que Ponta Negra vai receber, a partir do dia 1º, uma marca hoteleira muito legal, que vai se instalar em Ponta Negra a partir de 1º de agosto. Então fiquem ligados aí, já final dessa semana a gente vai ter aí uma grande marca hoteleira começando a atuar na praia de Ponta Negra. Todo mundo diz, e qual é? Peraí, daqui a pouco eu não fui autorizado a dizer, mas ela vai estar operando já a partir do dia 1º de agosto. Rapaz, está criando muita curiosidade aqui na gente. É muito, vem aí. Você vai ter que contar aqui nos bastidores. Vê só, quinta-feira, dia 30, isso é uma coisa que podem levar para as imobiliárias de vocês, viu? Dia 30, a gente está fazendo o primeiro curso, primeira turma aí do curso sobre o plano diretor, que eu estou fazendo aí. A gente fez uma breve apresentação lá para os meninos da Outlet, né? O Flávio abriu as portas lá para a gente fazer essa apresentação para ele. E a gente vai ter a primeira turma agora, dia 30, vai ser lá na Executiva Virtual. O grande Henrique abriu as portas para a gente lá. Vamos fazer uma turma bem seleta, são 10 corretores apenas, a primeira turma. E foi muito bacana, porque eu abri o curso... com 2 horas tinha encerrado aí, claro, 10 pessoas, né? Mas assim, foi 2 minutos, né? Assim. Bem bacana. E para a gente trazer aí o que é que o plano diretor pode contribuir nas negociações, né? O que é que o plano diretor acrescenta para a qualidade da cidade e o que é essa ferramenta, né? O que é esse instrumento que é o plano diretor. Muita gente só escuta falar, mas não tem muita noção. E trazendo uma linguagem muito para o corretor de imóveis e não uma linguagem de engenharia, das consultoras. A ideia não é que o corretor saia dizendo o que pode ou o que não pode fazer na cidade, né? Mas que ele entenda o porquê dessa ferramenta e como ele pode usar isso em favor das suas negociações. Então, a partir de dia 30 aí vai ter o primeiro evento já desse curso. A gente vai abrir novas turmas aí e está aberto também para as imobiliárias. Se quiserem marcar aí, junta a galera, juntar todo mundo, juntar as 3, aí a gente bate esse papo aí. É bem legal, é um bate-papo de verdade. Gente, a gente já passou o nosso tempo aqui. Queria só agradecer aí a Purágua, uma empresa que trabalha com ozonização de piscinas e tudo isso. É uma empresa do Distrito Federal que está chegando aqui em Natal, vai trabalhar aí. A BCB, que é uma empresa de inteligência imobiliária, que é do Bruno Cantalupo. Então, pessoal, o Bruno vai estar aqui em Natal trazendo dados do nosso mercado, né? Uma empresa muito bacana. Se você vai lançar um empreendimento, quiser saber se está no preço certo, se é o produto certo, então fala com o Bruno, com o pessoal da BCB. E também, para você saber das notícias do que está acontecendo no mundo, o blog do Gêner, né? Só ir lá, acessa o blog do Gêner, que você vai ter todas as notícias do que acontece no mundo e aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal. Gente, muito bom estar com vocês aqui, né? E aí vem a pergunta do milhão. Quem é que vai começar aí a pergunta? Quem vai responder a pergunta do milhão aí, começando aí? Vamos Bora? começar. Ângelo Medeiros,
olhando aí pra lente da verdade aí, o que é que você não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? Rapaz, ele pegou, viu? Ainda bem que foi pra Ângela. Deve pra ser sensual, viu? É qualquer tema. Rapaz, você devia ter mandado primeiro aqui, viu? Essa perguntinha. Mas assim, na corretagem, a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Você, corretor de imóveis, participe de eventos, faça conexão com seus colegas, porque só assim a gente consegue ter uma categoria mais profissional, mais nivelada por cima e termina gerando bem mais negócio pra gente e pra você que tá aí nos escutando. Olha aí, ó, tá vendo? O cara Boa. deu aula aí. Bora, Diogão. O que é que o Diogo Liberato não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? Olha, o que eu poderia falar aqui, eu acho que até mudando um pouquinho do que Ângelo falou, mas não passando tão distante disso, é que assim, que de fato a gente procure sempre estar... Na nossa profissão, o network ele é muito importante. Na nossa profissão, a especialização ela é muito importante. Então, assim, eu digo muito quando me perguntam, quando falam, Diogo, o que é que você falaria para um corretor que está iniciando agora? É justamente assim, deixar do foco ser a comissão e o foco ser o objetivo principal, que é o bem-estar do cliente. Então, assim, na hora que você foca mais usa a comissão como consequência, não como objetivo do negócio, você vai ver que tudo na sua vida vai melhorar bastante, entendeu? Na minha vida aconteceu isso em um certo momento, eu acho que é algo que eu poderia passar principalmente para os corretores que estão iniciando. Comissão não é objetivo, comissão é consequência. Aí, bacana. Esaú Alves, o que é que você não pode deixar de falar dos microfones do Papo com Café? Primeiro, agradecer pelo convite, né? É um prazer estar com você. Você é um cara que não é pela idade, mas é pela experiência mesmo. Você faz parte aí do nosso mercado, então é um prazer e o seu Papo com Café já é uma referência para nós. A gente sempre, quando pode, a gente está assistindo e compartilhando, então e serve como o que os meninos falaram, né? É um processo de profissionalização que a gente tem que passar. E eu ressinto muito dos colegas ainda não entenderem, muitos deles, justamente esse ponto, né? A gente está num processo de eterna evolução e eterna conhecimento e conversa, né? A grande maioria dos meus negócios, eles são feitos a partir de pequenas conversas. Seja com clientes, óbvio, a gente trabalha muitas das vezes com informação, mas seja com relacionamento. Então, o ano passado, eu e Ângela, a gente fez um baita negócio de uma viagem que nós fizemos com o Cúpula, e de lá começou a surgir algumas situações e acabou que findou que o negócio foi concretizado lá. E foi um baita de um negócio. Então, tudo começa com uma pequena conversa e não deixe nunca de se especializar, porque como o Ângelo falou e como eu complemento, o nosso mercado está mudando muito rápido, né? IA, o pessoal já fala que a IA já está no terceiro ou quarto movimento, que a gente ainda não está nem no primeiro. Então, basicamente é isso. E, mais uma vez, agradecer também aos colegas aí, que foram colegas de carro para Recife, né? A gente conversou bastante. Boas aventuras, né? Muita conversa boa, muita besteira, e faz parte, ri também. Mas tem que ser, bom demais. Nossa vida é tão estressante. Com certeza. E falando nisso, aquele lembrete mais do que especial, se você tem aquele amigo que tá meio triste, né? Chama ele para um café, chama ele para tomar um banho de mar, chama ele para tomar uma cerveja, seja lá o que for, porque a gente tem perdido muita gente aí para essa depressão, que é uma doença do século, né? E infelizmente não escolhe a quem. Então, se liga aí, viu aquele caba triste, já liga para ele, já diz: ei, bora aqui, vamos dar uma força, porque a gente vive num momento que todo mundo fica se comparando na internet, né? No Instagram, vendo ali. Nem sabe que muitas vezes o corretor está alugando um carro para fazer um filme que, né, tá dizendo uma coisa que não é verdade, né? Então, assim, não vamos entrar nesse detalhe. Não, mas a gente sabe que essa é uma realidade. Então, assim, não. Então, vamos ter esse cuidado, essa preocupação com o próximo, porque
Realmente a gente precisa desse carinho, dessa atenção. Gente, eu fico muito feliz, né? Agradecer aí ao Igor, que nos presenteou aqui com essa participação, mesmo que virtual. Ele já prometeu vir aqui na bancada algumas vezes, mas nunca consegue, sempre a agenda dele é complicada. Mas obrigado de verdade, Igor. Obrigado ao pessoal da Psyu, a todos que ajudaram a realizar esse evento aí. Obrigado a vocês, Ângelo, Esaú, Diogo, né? Obrigado de verdade. E assim, a casa está sempre aberta. Sempre que vocês tiverem notícia, vão lançar alguma coisa, vão fazer alguma coisa, manda pra gente, né? A gente divulga. Já dou uma sugestão e uma ideia. Quando a gente foi para Cúpula, nós fizemos um podcast. E esse podcast nunca conseguiu. Nunca saiu. Nunca conseguiu sair. Vamos fazer uma viagem. Aí a gente conversa um papo e faz um podcast no carro. Com certeza, meu irmão. Isso aí. E se Bora. você tiver esse material pronto, gravado, bota aí que a gente exibe ele, pô. Obrigatoriamente vai ter que ser cortado. Não porque tem algumas problema. partes que Não tem tem como problema. passar. Manda aí pra gente aí que os meninos aqui da Mais Vídeos são fera. A gente deixa ele pronto e bota no ar, cara. Vai-se embora. Com certeza a audiência vai ser pipoco. Vai. Gente, Um abraço. esse foi o Papo com Café, episódio 186. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Abraço.